Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia, mas antes, o nosso famoso cafezinho da tarde com palavra. Vamos ver se tá bom? Gente, quentinho, fresquinho, fiz agora. Deixa eu compartilhar a palavra que o Senhor falou comigo, tem falado comigo nessa semana, tá lá no livro de Lucas, no capítulo 5, vamos ler aqui a partir do versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam ao outro lado, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém, irmãos? Deixa eu compartilhar o que o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra. O Senhor falou comigo diversas coisas. Essa palavra pode nos dar diversas direções aqui, diversos direcionamentos. Mas o que o Senhor falou comigo hoje é que quando o Senhor está no barco dando a direção, há abundância. Mas quando o Senhor não está no barco, há escassez. O que o Senhor está falando comigo a respeito dessa palavra é quando o Senhor te chama para fazer algo e a gente não faz, e a gente demora a obedecer, o Senhor usa a escassez para nos chamar a atenção. Você vê que Pedro era um pescador, era um profissional, a profissão dele era pescar. Pedro era um empreendedor. Mas chegou um dia que Pedro pescou a noite toda, lançou a rede e não apanhou nada. Mas quando Jesus entrou no barco dele e deu a direção, houve abundância. Mas só que depois dessa abundância, Jesus mostrou para ele: quando você está comigo, está na minha direção, é isso que acontece. Só que agora você não vai mais pescar peixe. Agora você será pescador de homens. Quando Deus vai nos transicionar de um lado para o outro, Ele usa algumas situações, geralmente dificuldades, para nos mostrar que ali não é mais o nosso lugar. Às vezes é perseguição, às vezes as pessoas estão nos caluniando, e quando não é mais para você estar ali, as coisas começam a ficar estranhas. Quando não é mais para você fazer aquilo que você está fazendo, começa a acontecer dificuldades, problemas. Vê que Pedro pescou, jogou a rede, lançou e nada, não apanhou nada. Só que aí Deus estava transicionando Pedro. Deus estava mostrando para Pedro: isso aí não é mais para você. Se você continuar aí lançando a rede, você um dia, 2 dias, 3 dias, você não vai apanhar nada. Porque agora eu quero que você seja pescador de homens. Irmão, Jesus podia chamar diversos outros homens que estavam ali na sinagoga. Podia chamar Jairo. Jairo tinha um coração inclinado. Mas Jesus escolheu a Pedro, um empresário, um empreendedor. Chega um momento que Deus te escolhe para fazer alguma coisa na sua vida. Eu sou empresário, vou morrer empresário. Não, Deus escolheu Pedro. Davi era um pastor de ovelhas. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, 40 anos pastoreando a ovelha. O clamor do povo que estava lá no cativeiro do Egito subiu aos céus, e Deus escolheu Moisés. Tinha tantas pessoas lá no Egito que Deus poderia escolher. Por que Deus escolheu Moisés? Meu irmão, é a vontade dele, é a mesma coisa. Talvez você possa estar aí empreendendo e Deus está te chamando para fazer uma outra coisa, e você está aí lutando, quebrando a cabeça e não está entendendo. E Deus está falando: larga, solta. É a hora agora de você viver o propósito que eu escolhi para você. Não importa quantos anos você empreendeu. Você vê que Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores. Você vê que Levi, que é Mateus, ele era colhedor de impostos. Mas Deus escolheu eles, Deus decidiu chamar eles para fazer a obra. E chega um momento que Deus te chama e fala: larga isso aí. Porque a gente tem que largar alguma coisa. Senão é fácil, você está lá na rede, não está fazendo nada o dia todo, ocioso. Aí Deus fala: vem, vou. Agora, você tendo alguma coisa ali palpável, alguma coisa para você largar por amor a Cristo, por você abrir mão de alguma coisa por amor a Cristo, é difícil. Por isso que às vezes Deus traz essa escassez para a gente
poder entender, porque Ele sabe da nossa dificuldade de raciocínio, de compreender as coisas dEle. As coisas dEle é do alto, é espiritual, são coisas que fogem da nossa compreensão. É por isso que Deus às vezes coloca alguns obstáculos para a gente entender. Não, realmente eu preciso mudar a rota. Deus está me chamando para fazer alguma outra coisa diferente daquilo que eu tenho feito. Por isso que às vezes as portas vão se fechando, porque Deus está te afunilando. Ele está te levando para a direção para onde você precisa estar. Às vezes não é nem sempre, eu estou usando aqui a palavra para pregar a palavra, largar o emprego. Às vezes você está aí pastoreando, está pregando a palavra e as coisas não estão acontecendo, porque às vezes Deus está querendo que você vá para uma outra direção também. Às vezes você está como um pastor e Deus está falando, agora chegou o momento que eu quero que você também empreenda. Entendeu? Às vezes você tem que abrir mão também, às vezes até do pastoreio, abrir mão daquilo que você está fazendo. Eu estou usando o empreendedorismo aqui porque é o que está na palavra. Mas pode ser qualquer uma outra coisa. Você vê que o negócio já não flui mais, você já está cansado, aquilo ali está te esgotando, você sabe que aquilo ali não está te fazendo mais bem, você não está conseguindo mais avançar. Às vezes é um emprego, Deus quer que você empreenda e você está trabalhando para os outros, mas não está indo. Onde você entra, a porta fecha. Onde você entra, a porta fecha. Onde você entra, tem problema, você não consegue ficar. Porque Deus às vezes está te chamando para empreender. Deus quer te dar um negócio. Não é só a palavra, são diversas outras situações, porque Deus também usa as pessoas no empreendedorismo, porque tem que ter empreendedores dentro da igreja, tem que ter empresários, pessoas que vão manter a obra, vão ofertar. Às vezes Deus quer te fazer algo grande na sua vida. Então por isso que precisamos estar ligados naquilo que Deus tem falado conosco. O que Deus tem falado com você? Qual é a direção que Deus tem te dado? Deus tem te chamado para fazer o quê? Para fazer a obra? Então vai e faça. Mesmo que seja difícil, porque Pedro era um homem casado, ele tinha família. A Bíblia não diz que ele tinha filhos, mas ele tinha uma esposa, ele tinha uma casa, ele tinha que sustentar. E como é que ele ia fazer? Só que Deus aqui mostrou para Pedro, se você vier comigo, tem abundância, não se preocupa não, que eu vou te sustentar. Pode deixar que comigo, onde você lançar a rede, vai vir peixe. É isso que Deus estava falando para Pedro, não se preocupa. Porque a Bíblia diz que Pedro era um pescador e indouto. Vê quantas almas Pedro ganhou para Jesus. Porque já viu o pescador estudar? Porque o cara fica a noite toda no mar. Chega, o cara ainda tem que vender o peixe. E que horas que ele dorme? E que horas que ele estuda? Faz uma faculdade? Dificilmente. Hoje em dia, sim, os filhos dos pescadores estudam. Porque os pescadores não querem que os filhos sigam ali a sua profissão, tenham um estudo, possa falar, possa negociar também o peixe, né? Que você com estudo, você sabendo para crescer o negócio. Mas pescador, geralmente, ele vive no mar. Ele vive ali daquela profissão desde criança. E Pedro não tinha estudo. E Pedro podia pensar, como é que eu vou fazer? Mas aí Jesus mostrou para ele, comigo há abundância. Se você seguir aquilo que eu estou mandando você seguir, há abundância. O Senhor nos sustenta. Ele falou para os discípulos, vão de 2 em 2, não leve 2 túnicas, não leve ouro, não leva nada, porque eu vou sustentar vocês. Eu vou alimentar vocês. Foi isso que Deus falou para o profeta Elias. Vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu vou te sustentar. Deus nos sustenta. Se Ele nos chama, Ele nos garante. Eu sei que é difícil a gente do nada largar tudo e seguir a Cristo. Claro que você tem que ter certeza. Peça confirmação ao Senhor. Leia a palavra, ore, jejum, porque Ele vai te confirmar. Ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. As coisas talvez não estão dando certo porque você não está no lugar certo. Eu aprendo aqui com essa palavra isso, quando você está posicionado num lugar errado, onde aquele lugar não te pertence mais, vai começar a acontecer escassez. Até o momento que você vai ter que se decidir por Cristo, se decidir por aquilo que Ele está mandando você fazer. Ou pregar a palavra, ou fazer a obra, ou até mesmo empreender, ou mudar de emprego, ou mudar de cidade, ou mudar de país, ou mudar até de bairro, de casa. Talvez chegou o seu tempo aí onde você está, por isso que está havendo escassez, confusão, contendas, é porque está na hora de você mudar de direção. Talvez Deus está te chamando para transicionar para um outro lugar, para algum outro propósito. Amém, irmãos? Recebe essa palavra e lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Amém? Vou continuar aqui no meu cafezinho porque está quentinho.